Olá, gente querida. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus e o estudo hoje vai ser bem interessante. Mas eu preciso antes dar um recadinho. Olha, estou muito contente porque muitas pessoas têm assistido e muitos têm escrito alguns comentários maravilhosos, alguns nos incentivando, alguns muito inteligentes, particularmente inteligentes, nos dando sugestões, nos mostrando alguns aspectos, mas tem alguns que eu não estava acostumado com isso, há pouco tempo estou mexendo com o YouTube, mas particularmente por causa de um deles eu preciso dar um recado aqui agora. Essa pessoa escreveu para mim me acusando, me ameaçando. Cuidado com o juízo divino. Olha a justiça de Deus. Porque você, pastor Eliseu, ele me chama de outra coisa, mas tudo bem. Porque você, por acaso, considera, pastor, Augustus Nicodemos, seu irmão? Ridículo. Veja, Augusto Nicodemos prega a graça, a salvação pela graça, prega o nome de Jesus. Sabe, é ridículo uma pergunta dessa. Eu queria que você lesse, eu sei que escreveu, lesse Gálatas 2:11. Lá estava Paulo, em Antioquia, e Pedro foi lá com ele. De repente, Pedro começou a se acostumar com aquelas liberdades normais, possivelmente, né, dos gentios. E aí Paulo diz assim, que Pedro estava indo muito bem, mas quando chegaram os judeus, Pedro mudou sua postura. Ele começou, acho que meio fazer um teatrozinho, né? Eu brinco. Eu digo que ele tirou a carninha de porco do prato, empurrou a caipirinha para o outro lado. Só bobagem, né? Não era assim. Mas a verdade é que Pedro mudou a sua postura e Paulo diz assim, eu lhe resisti face a face. Eu não estou resistindo, que se eu resistir pastor Nicodemos face a face. Eu vi ele tomando uma postura interessante. Muitos pastores têm hoje em dia a falta de coragem de ir contra uma coisa que foi impregnada na igreja, como o pastor Nicodemos tem, quando eu vi ele falar a respeito de que a igreja passará sim pela grande tribulação, que o arrebatamento não será antes. Então há muita coisa que eu admiro nele. Eu sou radicalmente contrário a esse ênfase dado à predestinação. Sim, para mim, nós não temos ideia de compreender o que é a presciência de Deus, porque Deus vive em um outro tipo de tempo. Então, por que colocar presciência, então é predestinado, e isso trazendo problemas? Eu tenho jovens que querem deixar de orar pelo seu pai. Não, meu pai é predestinado, olha como ele é. Sabe, jovens que desistem de lutar, que desistem de evangelizar outras pessoas porque dizem, ih, pastor, aquele cara apronta tanto, aquele cara é predestinado ao inferno mesmo, não é eleito. Não, meu irmão, eu sou radicalmente contra porque eu tenho base na palavra de Deus e não vou ficar jogando versículo contra versículo. Olha esse versículo, agora olha esse. Não, eu vou terminar os meus estudos, depois nós vamos buscar estudar tanto Filipenses, Efésios, Romanos 9, Hebreus, Colossenses e ver o que é que Deus quer nos falar com a maneira que ele coloca essas coisas que poderiam ser interpretadas ao bel prazer de qualquer um, de uma maneira ou de outra. Querido, você não vai ver divisão no meio ou entre homens de Deus, ok? Deus te abençoe. E vamos assistir o programa agora, tá bom? Aqui é o pastor Eliseu. Vamos assistir o vídeo agora. Ok? Então, aqui é o pastor Eliseu, você já conhece. Se você está inscrito, amém, glória a Deus, mas dê uma mãozinha ali. Se você não está inscrito, vamos ajudar as pessoas a receberem essas coisas. Então precisa que, além de se inscrever, você clique lá no sininho para mostrar para o YouTube que você está interessado e você dê um joinha, que você está gostando, ali na mãozinha. Então nossos vídeos chegarão a muitas pessoas, tá bom? Bem, vamos adiante. Então, no primeiro vídeo eu mostrei por que é que um pastor que fica 2, 3 anos sendo num seminário bom, aprendendo uma série de coisas, mas a veia doutrinária é sempre a mesma. Predestinação, predestinação, predestinação. Essa veia sendo batida há 3 anos, ela forma no cérebro o mesmo circuito que quando você quer decorar um versículo.
Você vai repetindo ele, repetindo, repetindo, depois quando você lembrar lá, João 3,16, pá, imediatamente esse circuito fecha, já provocou um caminho no cérebro, e vai para o teu córtex, e você lembra, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E assim são muitas coisas. A pessoa se exercita para poder fazer uma coisa muito boa. Por quê? Por causa disso. A pessoa, ela treina para fazer o seu serviço cada vez melhor, aperfeiçoando sua técnica. O que é aperfeiçoar a técnica? É isso. Isso é tão rápido. Assim, quando a gente fica 2, 3 anos vendo alguma coisa, ela forma um circuito, e sempre que você falar de algum assunto relacionado a isso, forma aquele raciocínio, aquela maneira de pensar. Não é lavagem cerebral, é apenas uma técnica de ensino. Queridos, então, todo pastor calvinista, todo pastor presbiteriano, 90% das pregações deles são predestinação, predestinação. Mas tem um detalhe. Eu gosto muito do calvinista Nicodemos, Augusto Nicodemos. Ele é uma pessoa simpática, ele consegue muito, como quase todos os calvinistas, ele consegue influenciar muita gente. Eles creem nisso, uma verdade para eles. Então eles não estão mentindo, não estão enganando. Quando você fala uma verdade com convicção, as pessoas percebem e começam a crer. Mas isso não quer dizer que ele esteja ensinando algo que é real e que vai ajudá-los, não. E sabe, querido, na sinceridade dele, eu vejo que às vezes ele chega ali pertinho. Vamos ver o que é que ele vai nos dizer. Vamos só ouvir. Preste atenção, então. Pastor Augusto Nicodemos, vamos ouvir. As pessoas tentam resolver esse dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana, ou anulando a soberania de Deus para deixar o homem livre, dizendo que Deus não predestina, que Deus não conhece o futuro, que Deus não determina, e aí eles vão ter que tirar da Bíblia dele um monte de versículos. Ou você tem os outros que querem negar a responsabilidade humana, que são os chamados hipercalvinistas, não é? Que diz que não adianta nem evangelizar, nem precisa evangelizar, porque os eleitos virão de qualquer maneira. Então são os dois extremos que a gente tem que evitar. Nós temos que manter as duas verdades juntas. Pensa nisso da seguinte maneira: se você ficar em cima de um trilho de trem, em linha reta, que vai até no horizonte, você vai ver que as duas linhas vão correndo paralelas e elas nunca se encontram, mas elas se encontram lá no horizonte, não é isso? Então a soberania de Deus e a responsabilidade humana são as duas linhas desse trem, elas correm paralelas na Bíblia e se vão encontrar na eternidade. Lá a gente vai compreender. Por enquanto, elas estão correndo lado a lado. Não se contradiz, estão correndo lado a lado, mas a gente não sabe como é que elas se relacionam. Tá bom assim? Todo mundo entendeu? Então vocês estão melhores do que eu, porque eu ainda continuo com dificuldade de entender. Vejam, que é tão natural para ele, é tão real. Não é assim. Não é assim. Se você crer que Deus é um Deus que predestina uma pessoa já na criação dela para ir para o inferno, peraí. Porque daí nós estamos dizendo que Deus inventou todo o mal. Isso tem implicações muito mais sérias. Imagina você a possibilidade de crer que Deus criou Lúcifer para ele deixar de ser alguém que transmitisse sua glória, para se rebelar, para então vir infernizar a vida da criatura que ele ia fazer aqui na terra, que era o homem. Então Lúcifer iria para o lago de fogo de enxofre e arrastaria milhares de vidas com ele. Gente, preste atenção. Não, mas é presciência que nós estamos discutindo e predestinação. Aí está a chave. Aí que está o problema. Se eu não consigo entender a diferença entre predestinação e presciência, então eu vou arranjar uma maneira para que a minha mente entenda e vou começar a dizer que todas as coisas, inclusive Lúcifer, para nos infernizar, mas Deus sabia que isso iria acontecer. Não, querido. Baseado nisso, você decretar que Deus criou Lúcifer e depois criou alguns para que Lúcifer levasse com ele ao inferno, é muito barato. A Bíblia não é para... A Bíblia é para ser perscrutada, para ser estudado o contexto. Então não é bem assim.
Não é você acabar com a discussão colocando um versículo, é você fazendo um estudo completo. Pega Efésios e veja o que ele diz lá em Efésios e compare com o contexto. Ou então será que Deus fez, eu já falei isso, presta atenção, Deus fez Hebreus só para aqueles que não são calvinistas? Daí para os calvinistas, para poder supri-los, né? Deus fez Romanos 8, Romanos 9, Efésios. E daí? Aqueles versículos tão especiais que tem nas Escrituras, como Jesus diz assim, queria tê-los, Jerusalém, ó Jerusalém, Jerusalém, como eu queria tê-los debaixo das minhas asas, como a galinha tem os pintinhos, mas não quisestes. Como fica Deuteronômio 30, 19 nesse contexto? É uma pena, você sabe que tem muitas passagens assim. Olha bem, os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Olha o que Deus está falando. Estou tomando o céu e a terra por testemunha. Não diga que eu te predestinei ao inferno ou à morte. Eu os tomo por testemunha. Contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Mas o homem não pode ter participação na sua salvação. Sim, a criança não pode ter participação no suprimento que a mãe dá de leite e tudo, mas ela tem que abrir a boca. Só isso. É muito claro. Muito claro. Veja as passagens de Josué. Certo? Veja as passagens de Oséias. Veja o próprio Mateus. E os últimos versículos de Mateus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Para que eu vou fazer discípulos? Não há necessidade. O homem não pode escolher, ele não tem direito. O Senhor disse lá por brincadeira, só para enfeitar o romance, dizendo, olha, os céus e a terra são testemunhas que você tem a oportunidade de escolher entre a morte e a vida. Um dia que não passe no teu coração que eu te criei para a morte. Isso é tão claro. Sim, mas em Efésios, isso nós vamos ver detalhadamente quando formos discutir os versículos. Agora, eu quero que seja formada a lógica da palavra de Deus. Deus se limitou pela sua palavra. E se a sua palavra diz que ele é amor, se a sua palavra diz que todo aquele que com a sua boca confessar e no seu coração crer, será salvo. O Senhor nos criou com livre arbítrio, não só para festejarmos da maneira que queremos, mas para escolhermos entre a bênção e a maldição. Como arrancar isso da palavra? Então não é assim. Por isso nós temos muitas divisões e nós temos que achar qual é o ponto que a Bíblia conjumina as coisas que eu não entendo. Sabe, meu irmão, é preciso nós termos o princípio de Deus, da sua palavra ser plena, ser revelado em todos os seus aspectos. Aí eu não vou cair nessa besteira de achar que Deus criou a mim predestinado à eternidade e a meus pais, ou a meus tios, ou quem sabe meus irmãos, ele os criou predestinados para o inferno. Gente, por favor, pega a base. Deus é amor. Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer quando ele recolhe o justo. É muito mais sério. Eu acho que Calvino estava muito angustiado com as pessoas que não viviam dentro daquela legalidade, daquelas pessoas que ele tinha que mandar queimar, aquelas condenações, com aquela rigidez que ele herdou do catolicismo. Você não esqueceu da Inquisição, não é? Queridos, eu não quero julgar Calvino. Eu respeito os reformadores, mas é claro, é impossível com as revelações que eles tinham ali, dentro daquela cosmovisão espiritual, daquela cosmovisão do mundo que eles tinham, eles fazerem princípios para agora nós, com tudo isso que o Senhor tem revelado, eu aceitar viver pela doutrina determinada por Calvino. Em 4 anos, houveram 58 execuções debaixo da palavra de Calvino. E agora o que ele disse vai determinar Jesus. Como eu agora, com todas as revelações desses últimos 500 anos. Por isso me perdoe. Me perdoe. Seja o que você esteja pensando.
Reconheça que és pecador, que irias para o inferno a eternidade inteira. Mas Deus te deu a vida eterna, porque você, ao reconhecer que é pecador, Jesus disse que ele não veio para os sãos, para os doentes, você entendeu que Jesus morreu por ti. Você disse: Jesus, tu és a minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador. Mas não saia da base mais sólida que tem nas Escrituras, que são as promessas do Senhor, os compromissos dele, as alianças dele e as verdades que ele deixou muito clara, tomando os céus e a terra por testemunhas, para que a gente não erigisse outras verdades. Aí se pode ser a mesma coisa, vamos tanto essa teoria da predestinação quanto a teoria do homem. Você foi predestinado a estar nesse momento, ouvindo a palavra de Deus. Isso sim, para estar nesse momento, vendo que Deus pôs dentro da sua frente a bênção e a maldição, e Ele está te dizendo: escolha a bênção para que vivas. É muito ruim para mim quando eu me sinto confrontando pessoas tão especiais como Augusto Nicodemos. Mas, querido, não deixar de lado algumas coisas, como se elas fossem a verdade mais importante, sem perceber o efeito que essa verdade que é tão importante para mim, mas que ela pode ser comparada com outra verdade. Então por que fazê-la manter escravos tantos assim? Jesus, tenha misericórdia de mim. Olha, eu vou parar por aqui. Eu vou contar umas experiências. Eu vi tanta gente morrer. Trabalhando em UTI, eu vi tanta gente morrer. Talvez por isso eu olhe para todos assim como pessoas que não têm Jesus, que estão numa fila aguardando para entrar no inferno. E por isso eu sinto tanto desejo de abraçá-las e mostrar a vida eterna. Não posso suportar alguém que imagine que Deus as criou para irem para o inferno. Deus te abençoe. Deus nos revele as coisas. Até, querido.